Boa noite, está no ar mais um Notícia e Arte. Falaremos hoje sobre um dos movimentos mais queridos de todas as vanguardas europeias, o cubismo. Marcado pelo uso de formas geométricas, surgiu no início do século XX na França e esse novo estilo rompeu com todos os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Esse movimento pode ser considerado o primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano industrial nas suas obras, o apogeu, sobretudo, nas artes plásticas, que também influenciou a literatura. O marco para o surgimento do cubismo foi em 1907 com a tela As Damas de Davignon, do pintor espanhol Pablo Picasso. Essa obra apresenta influências visíveis das esculturas africanas e das pinturas do pós-impressionista francês também, Paul Cézanne. Ao lado de Picasso, o pintor e escultor Georges Braque também foi o fundador do movimento cubista. As principais características do cubismo é que temos um tratamento muito geométrico das formas da natureza, que passam a ser representadas pelos objetos em todos os seus ângulos no mesmo plano. Exatamente o que isso significa é que o Cézanne introduz a multiplicidade de pontos de vista. Afinal de contas, o mesmo objeto pode ser visto de vários lados e perspectivas. O que acontece no cubismo é que estes revolucionários pintores fundem estas diferentes perspectivas na mesma tela. É como se um objeto fosse pintado visto de frente e depois visto pelo lado, por exemplo, e fosse pintado sobre o mesmo plano. É incrível! Nas obras cubistas predominam linhas retas e a geometrização das formas e volumes. Essa técnica que renuncia à perspectiva causa uma sensação de pintura escultórica. Saiba mais detalhes com a nossa correspondente. Pois é, eu estou aqui no berço do cubismo para falar do plano conceitual. O cubismo ele pode ser considerado como uma arte que privilegia o exercício mental como uma maneira de expressão das ideias. Ao romper com a perspectiva consagrada das linhas e contornos, a natureza passou a ser representada de uma maneira mais simplificada. Isso permitiu maior abstração sobre os atributos estéticos da obra, ao mesmo tempo em que recusa a ideia de arte enquanto pura imitação da natureza. Sobre isso, o Georges Braque afirmou: "Não se imita aquilo que se quer criar." Vale citar que esse estilo abandona a distinção entre forma e fundo, ou qualquer noção de profundidade. Os temas como natureza morta, urbana ou mesmo retratos, eles são utilizados pelos pintores cubistas como um recurso para experimentar todos os ângulos de visão e criar. O cubismo ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase cezanniana. O nome já indica que esse período foi caracterizado pela influência dos trabalhos do artista francês Paul Cézanne. É também chamada de fase pré-analítica. Nessa fase, os artistas começaram as suas experiências com a simplificação das formas e mais tarde passaram a representar as figuras dispostas no mesmo plano. Depois nós temos a segunda fase, chamada analítica ou hermética. A fase analítica caracteriza-se pela cor moderada, acentuando-se tons de marrons, pretos, cinzas e ocres. Essa escolha de cores se deu porque o mais importante era a exibição do tema fragmentado, dispostos em todos os ângulos possíveis. Esse esfacelamento das formas chegou a um nível tão elevado que no final as figuras acabaram por se tornarem quase irreconhecíveis, como mostra a obra O Poeta, de Picasso. Ou O Violino e o Castiçal, do Braque. Por último, então, nós temos a fase do cubismo sintético. Veja a obra do Homem no Café, de Juan Gris.
e A Mulher com o Violão, do Braque. O cubismo sintético volta às cores e às formas e é esse retorno ao figurativo o que tornou possível e reconhecível as formas novamente. Nessa fase, passa-se a empreender o método de colagem fixando objetos reais nas telas, como pedaços de madeira, vidro, metal, e além disso introduziram recortes de jornais com palavras e números. Esses recursos eram utilizados a fim de extrapolar os limites das sensações visuais que a pintura insinua, explorando outros sentidos, como o tato, por exemplo. No início do século XX, houve uma admirável convergência de saberes e interesses de vários campos do conhecimento. Nesse momento, a arte ela se coloca especialmente no cubismo em sintonia com as investigações científicas de ponta que ocorriam na física e na geometria. Quando o cubismo rompeu com os séculos de prioridade ao uso da perspectiva, acabou por conduzir as noções geométricas da multidimensionalidade. Isso permitiu aos artistas cubistas a formação de um conceito espacial até então inédito, a chamada quarta dimensão. Nela, as propriedades espaço-temporais estão em afinidade com a teoria da relatividade, do Einstein. O cubismo chegou sim ao Brasil. Veja aqui a obra São Paulo de Tarsila do Amaral. O cubismo chegou ao Brasil como um movimento modernista em 1922 e ainda que os artistas brasileiros não tenham assim se entregue às características exclusivamente cubistas, é possível perceber que há influências claras dessas vertentes. A artista Tarsila do Amaral foi uma das personalidades que utilizou as características cubistas nas suas telas. E vale ressaltar que os trabalhos de outros artistas brasileiros até hoje são influenciados por esse movimento. Nós ficamos por aqui, uma boa noite.